sou a Paloca e hoje estou aqui para vos falar das leituras do mês de março de 2024. Finalmente venho falar das leituras do mês de março, no final do mês de abril, quando estou quase a terminar as leituras do mês de abril e já se está tudo aqui a misturar na minha cabeça. Mas só agora é que consegui ter tempo. Este mês de abril passou a correr, com imensas coisas para fazer e passou a correr e não tive tempo para nada. E por isso só hoje é que estou aqui para vos falar das leituras do mês de março. Mas cá estou eu e vou então falar das leituras. No mês de março li 9 livros, li 2 livros em papel, li 3 e-books, ouvi 4 audiobooks. No total li 3.564 páginas e houve leituras de 2, 3, 4 e 5 estrelas. Vou então começar pela única leitura de 2 estrelas, mas há uma leitura de 2 estrelas no mês de março. Foi um audiobook que chama-se Bye Baby. E eu estava à espera de um mistério, de um thriller, uma criança que desaparecia e tínhamos por aqui um grande mistério e depois aquilo acabou por não ser mistério nenhum. Temos por aqui também uma amizade entre 2 mulheres que já tinha visto melhores dias, mas depois aproximaram-se, mas depois houve por aqui um segredo pelo meio. E isto pareceu-me mais assim um drama entre amigas do que propriamente um thriller ou um policial, ou um livro de mistério, ou chamem-lhe o que quiserem. Portanto, isto para mim teve pouco de mistério. É verdade que há aqui um segredozinho que está por aqui guardado e que nós vamos depois descobrir para o fim. Já nem me lembro bem qual era o segredo, já nem me lembro bem o que é que se passava aqui entre estas 2 mulheres. Mas aquela parte de, uma criança desaparece, logo aqui um grande mistério, depois aquilo não foi mistério nenhum. Por isso acabei por só lhe dar 2 estrelas, porque não me convenceu mesmo nada. Não foi leitura que depois me fascinasse, porque eu ia à espera de uma coisa e depois apareceu-me outra. E eu quando me sinto desiludida, quando sinto que as sinopses me desiludem, me enganam, não gosto muito, não fico assim propriamente muito satisfeita. E depois a partir daí comecei a olhar para isto com outros olhos, comecei a pensar isto não é nada daquilo que eu estava à espera, por isso acabou por só ter 2 estrelas. Com 3 estrelas... Também um audiobook, Las Vulnerabilidades. Estava à espera de uma história diferente. Temos aqui 2 mulheres que se conhecem, também 2 amigas. Temos 2 mulheres que se conhecem e essas 2 mulheres conhecem-se nas redes sociais. Por isso temos aqui uma história de enganos e desenganos. Portanto, nas redes sociais nós não conhecemos, se calhar, verdadeiramente ninguém, ou conhecemos nas redes sociais as pessoas que já conhecemos na vida real e essas sabemos como é a vida dela. A vida das pessoas que estão só nas redes sociais e que só conhecemos das redes sociais muitas das vezes levam-nos ao engano. E eu aqui também fui um bocado ao engano, porque estava à espera também de uma história, depois acabou por ter outro caminho. O caminho esse que eu depois achei demasiado previsível, a partir de um certo momento achei tudo demasiado previsível, porque comecei a pensar em quantas histórias destas, de pessoas que se conhecem nas redes sociais e não se conhecem verdadeiramente existem, de todos estes desenganos desta mulher, desta espécie de autobiografia, em que a autora nos conta uma situação que ela diz que aconteceu. Não sei se aconteceu realmente nestes moldes, foi realmente assim, mas não sei, acabou por não me convencer muito. Fiquei triste porque estava à espera de uma história realmente interessante e depois isto acabou por ir por um caminho que me desiludiu um bocado, mas aí o problema eu sei que é meu, porque à espera de uma coisa e aconteceu outra. Foi a mesma coisa que aconteceu com o outro audiobook. Eu vou à espera de uma coisa e depois levo com outra, e aí o problema eu sei que é meu, porque vou com umas expectativas que depois não se cumprem, que depois não têm nada a ver com a minha expectativa inicial, e por isso acabei por só dar 3 estrelas a este audiobook. Não é que a história seja má, não é que a história não seja representativa de tantas coisas que acontecem por aí nas redes sociais, e essa parte se calhar é importante que as pessoas também sejam constantemente alertadas para os perigos das redes sociais, sim, mas não sei, eu estava à espera de mais, estava à espera que a história me envolvesse, estava à espera de criar empatia com os personagens e não queria empatia nem com uma nem com outra, por isso acabei por só lhe dar 3 estrelas. Também com 3 estrelas e com grande pena minha, um e-book Filipe I de Portugal, de Isabel Stilwell. O que é que aconteceu com o Filipe I? Aconteceram várias coisas. Eu estava à espera de um livro interessantíssimo, como foi o da Inês de Castro e do Dom Manuel I, e estava mesmo muito curiosa com este Filipe I de Portugal, segundo Espanha, porque já tinha visto também aqui a série do Carlos Rei Imperador, já não sei se era assim que se chamava, que era o pai de Filipe II de Espanha. E estava à espera aqui de uma grande história, nem sabia que Filipe I, ou aquilo que aprendemos nas aulas de história, não é que Filipe I de Portugal, segundo Espanha, veio governar Portugal porque morreu Dom Sebastião,
e não tinha herdeiros, então já sabemos tudo aquilo que aconteceu, foram ali aos parentes mais próximos e acabámos por levar aqui com o Filipe de Espanha. Mas estava curiosa com a história, mas depois aquilo não me conquistou por aí além. Temos aqui o Filipe I de Portugal e temos aqui, acho que era uma prima, então temos aqui os dois pontos de vista dele e dela. Não sei, achei o livro um bocado chato e aborrecido, sou sincera, achei, demorei imenso tempo a lê-lo. Também apanhou-me na fase em que eu estive em Itália, que estava sempre muito cansada e queria ler e estava sempre cansada para ler, mas eu penso que se estivesse a ler um livro que me entusiasmasse, se calhar o cansaço não era tanto e se calhar eu ia estar com mais vontade de ler o livro, e aqui eu nunca tinha muita vontade, já estava farta do Filipe a terra e dos cabelos, mas mesmo fartinha já da história. Ai, não sei, não funcionou para mim, não funcionou mesmo quase nada. Dei-lhe 3 estrelas porque é uma parte da história, a história está bem contada. O problema não é a história estar mal contada, o problema não é como está escrita, o problema é que não funcionou comigo. Por isso este Filipe comigo não funcionou, a sua prima, que já nem me lembro como era o nome da senhora, também não funcionou, porque ou era ele ou era ela, e ela achava que ia ser ela que ia para o trono, e depois foi ele, e depois não sei o quê, e depois... Ai, não sei, achei aquilo demasiado telenovela mexicana também. Não sei, um assunto que se contava em menos páginas. Ai, não sei o que é que eu achei ao livro, achei que não funcionava para mim. Achei que dar menos do que 3 estrelas também ia estar sempre mazinha. Mas fiquei muito desiludida, porque estava à espera de gostar tanto deste livro como gostei dos outros. E realmente não me conquistou, não me fascinou, não criei empatia com os personagens. Posso perceber que o meu cansaço não ajudou, mas mesmo assim, não sei, não funcionou, demorei imenso tempo a ler o livro e realmente não foi um livro que tivesse funcionado comigo. Imagino que tenha funcionado com muitas outras pessoas porque as avaliações são boas, mas comigo não funcionou, fico triste, fico. Ao ser de uma autora portuguesa, ao ser um livro, um romance histórico, fico triste, mas não lhe posso dar mais do que 3 estrelas porque foi essa a experiência que eu tive ao ler este livro e estava desejosa que ele terminasse, estava mesmo desejosa de o terminar, que terminei-o mesmo no fim do mês e estava mesmo com vontade de o terminar, fartíssima já, e a pensar assim, isto não pode passar para abril porque eu já estou mesmo farta desta história e só não abandono a história porque quero mesmo chegar ao fim, porque tenho muita dificuldade em abandonar livros. Mas definitivamente estava à espera de muito mais e fiquei mesmo muito triste e desiludida por só lhe poder dar 3 estrelas. Com 4 estrelas, um e-book. Temos aqui o novo livro de Robert Brindsda, Lethal Vengeance, que já foi publicado em português. Não sei se chama Vingança ou A Vingança, é qualquer coisa assim. Já foi publicado também aqui em Portugal. Estava mesmo muito curiosa com este regresso da Erica Foster, porque assim eu sou o time Erica Foster, e estava mesmo cheia de vontade de ler um livro da Erica Foster. Temos aqui a história de um homem que aparece morto e que a investigação na altura acha que não foi homicídio. Passados, acho que 2 meses, aparecem mais 2 cadáveres e a partir daí começam-se a juntar as peças e começa-se a achar que o primeiro caso também está relacionado com estes 2 e que temos ali um caso de homicídio. E temos aqui esta investigação da Erica Foster. Não foi uma investigação das minhas preferidas, não lhe dei 5 estrelas, só lhe dei 4, mas gostei deste regresso da Erica Foster, gostei desta investigação, gostei desta mulher que aparece por aqui, também aqui nesta história, que tem aqui um papel muito importante. Gostei da história, não foi assim algo que me fascinasse e entusiasmasse para as 5 estrelas, mas gostei. E fiz também aqui um parêntese nas minhas leituras, porque normalmente eu em março leio livros de autoras e gosto de fazer o março leituras no feminino, mas neste mês de março, neste ano de 2024, tive que abrir aqui uma exceção e uma delas, aliás, tive que abrir 2 exceções a estas leituras no feminino. Uma delas foi o livro do Robert Brindsda, que acho que saiu em fevereiro, mas eu não o consegui ler em fevereiro, então tive que o ler logo em março. Podia ter deixado o livro para abril e ter lido livros de mulheres, só de mulheres, em março, mas não, tive que fazer aqui uma exceçãozita e tive que ler o livro e tive que me deliciar aqui com a Erica Foster e com o regresso da Erica Foster. Gostei do livro, sim, gostei da história, não é que me tivesse arrebatado para as 5 estrelas, mas os thrillers e os policiais muito dificilmente já me conseguem arrebatar para as 5 estrelas, mas ter levado 4 estrelas foi fenomenal, por isso gostei muito de ler este novo livro de Robert Brindsda. Outro audiobook, mas desta vez com 4 estrelas, La Educación Física. Temos aqui a história de uma miúda, de uma adolescente nos anos 90, uma adolescente que tem problemas com o seu corpo, tem aqui estas crises normais de adolescência. Temos aqui também esta adolescente com problemas, há por aqui uma situação, ela entretanto vai para a rua e pede boleia
E isto acontece nos anos 90 e não é por acaso que a história se passa nos anos 90 e não é por acaso que pedir boleia era algo impensável nesta altura. Isto remete-nos sem dizer, eu acho que não diz nomes em lado nenhum, ou se diz, são assim, não sei, definições e descrições muito, não sei, pouco características daquilo que aconteceu. Não sei se me estou a conseguir explicar, não estou a conseguir explicar. Estou a querer dizer qualquer coisa e isto não me está a sair perfeitamente, mas pronto. Percebe-se que estamos a falar de um caso que aconteceu, das raparigas de Alcácer, que apareceram mortas, 3 raparigas que foram a uma festa e depois pediram boleia e apareceram mortas. Portanto, nós temos aqui referências deste caso este que se passou nos anos 90. Temos aqui referências desse caso, mas eu acho que não vem nada muito explícito que estamos a falar deste caso. Eu acho que agora já me consegui explicar um bocadinho melhor. E então temos aqui esta parte de ser adolescente, esta parte de todos os problemas, das relações com as raparigas, das relações com os rapazes. Eu gostei da história, não me arrebatou para as 5 estrelas, mas gostei da história. Gostei muito deste ambiente de anos 90. Eu lembro-me deste caso das raparigas de Alcácer, lembro-me perfeitamente deste caso. Elas tinham mais 1 ou 2 anos do que eu na altura. Eu lembro-me disto ter sido chocante em Espanha e de continuar ainda a ser muito falado e ainda a ser chocante porque os responsáveis daquilo que aconteceu ainda não foram levados a tribunal. Ou já foram, eu já não me lembro bem se eles foram levados a tribunal, mas não cumpriram penas, ou se não foram ainda, ou se as provas não são conclusivas contra eles. Há aqui ainda muitas investigações a serem feitas, já passaram tantos anos, já passaram 30 anos, desde o caso das raparigas de Alcácer, e é bom recordar esta história e recordar este caso tão macabro que aconteceu aqui em Espanha, e por isso eu gostei de ouvir este audiobook e gostei desta história, gostei desta adolescente, criei aqui alguma empatia com ela em alguns momentos, sim. Não posso dizer que todas as leituras foram más, já enterrei ali as de 2 e 3 estrelas e agora as de 4 e 5 estrelas sim, já são leituras que me agradaram bastante e eu gostei mesmo muito de ouvir este audiobook. Não é que me tenha arrebatado para as 5 estrelas, mas foi um bom audiobook, gostei de ouvir, gostei da história e estava mesmo muito curiosa com esta história e vi que as avaliações eram muito boas e correspondeu às expectativas que eu tinha. Também não tinha as expectativas demasiado altas, portanto correspondeu às expectativas que eu tinha e por isso gostei muito de ouvir este audiobook. Outra das exceções que eu abri no mês de março, já vos falei de uma, do Robert Brindza. Eu nunca consigo dizer o nome do senhor, Brindza. Eu digo sempre Brindza ou qualquer coisa do género. Whatever. Outra das exceções que eu abri foi com o livro do Joël Dicker, o novo livro do Joël Dicker, Un Animal Sauvage. O livro acho que ainda não foi publicado em Portugal, nem sei se já há data para se publicar este livro em Portugal. Estava mesmo muito curiosa com esta história. Eu gosto muito de ler os livros do Joël Dicker e cada vez que sai um livro do Joël Dicker fico logo cheia de êxtase e de entusiasmo e de alegria e foi isso que me aconteceu. E então também o livro saiu no mês de fevereiro, mas acho que saiu já dia 27 de fevereiro, ou que foi, já foi no final do mês de fevereiro, já não ia ter tempo de o ler em fevereiro, então tive que abrir também aqui esta exceção de ler um autor no mês de março. E este livro do Joël Dicker não me conquistou para as 5 estrelas, como outros livros do Joël Dicker, mas gostei muito de ler. Temos aqui a história logo no início, a história aqui de um assalto a uma orivesaria, acho que era uma orivesaria em Genebra. E depois temos por aqui uns dias, voltamos uns dias atrás no tempo, temos por aqui o aniversário de uma mulher, temos por aqui este casal, temos por aqui um vizinho polícia, e a relação que este polícia também tem com este casal, e que anda ali fascinado por esta mulher. E temos aqui todo este desenvolvimento. Nós vamos percebendo a história ao longo do tempo. Portanto, não é nada que nós consigamos perceber logo no início. E eu gosto dessas coisas, de ir percebendo aos poucos, e ir compreendendo, e ir tirando aqui as minhas conclusões, e pensando, se calhar a solução final vai ser esta, e depois normalmente nunca chega à solução final. Portanto, essa parte é boa. Quando eu penso que isto me consegue, não sei, que me consegue ultrapassar aqui nos meus pensamentos e consegue estar sempre muito mais à frente do que aquilo que eu estou. As minhas células cinzentas nem sempre funcionam. E gostei muito da história, gostei de conhecer estas personagens, de perceber como é que aquele assalto estava relacionado com estas personagens, como é que aquele casal, aquele polícia e a sua mulher, que eram vizinhos, como é que isto tudo funcionava, como é que isto estava tudo articulado, porque às vezes parece que as coisas não têm articulação e depois as peças do puzzle juntam-se. Não me arrebatou para as 5 estrelas, como já vos disse, não é daqueles livros do Joël Dicker que eu digo, tipo como La Vérité sur l'affaire Eric Hubert. Eu nunca sei dizer isto, porque metade vai em francês e metade vai em inglês. La vérité sur l'affaire Eric Hubert, que é uma coisa estranha. Eu digo sempre Eric Hubert, porque se vamos pensar em francês seria Eric Hubert, digo eu. Whatever. Esse arrebatou-me para as 5 estrelas, houve outros que me arrebataram para as 5 estrelas. Este ficou-se pelas 4, mas foi uma boa leitura. Gostei de voltar a Joël Dicker, gostei de ler este livro.
A história foi interessante. Ler em francês é sempre um desafio e é sempre algo que me deixa mais próximo da proficiência em francês, e então fico sempre muito satisfeita e muito contente quando leio livros em francês e quando percebo a história toda e quando percebo as frases e quando olho para as palavras e penso, isto já sei o que significa, já não preciso ir ao dicionário, esta palavra já apareceu noutro livro, ou já apareceu há não sei quantas páginas atrás, então é sempre interessante ver que vou melhorando, cada vez que leio em francês vou melhorando, e isso é excelente, porque tenho aqui uns livros em francês de peso que ainda não tive coragem de os ler, porque preciso de um bocadinho mais da proficiência em francês. Por isso gostei de fazer esta leitura do Joël Dicker, gostei de ler este livro, já fico à espera do próximo livro do Joël Dicker, e não foi uma leitura de 5 estrelas não, mas foi uma leitura de 4 estrelas gordas e consistentes. E depois, para terminar as leituras de 4 estrelas, ouvi um audiobook de Woman on the Ledge. Temos aqui a história de uma mulher que está num 25º andar e que cai lá de cima. E depois a pergunta que se põe é, terá sido suicídio? Terá sido homicídio? Temos por aqui outra mulher essa que diz que esteve com a outra lá em cima no 25º andar, que conta uma história, e eu pensei, pronto, a história é assim. E pensei assim, ok, mais há um audiobook de 3 estrelas. Mas não, porque a coisa depois começou-se a desenrolar, a coisa estava toda enrolada e começou-se a desenrolar. E a partir do momento em que a história se começa a desenrolar, e eu consigo perceber tudo aquilo que está por trás, e toda a história, e todas as personagens, e aquilo que envolvia, porque ao princípio parece que a história é demasiado simples, mas quando eu começo a perceber tudo, gostei da história. Posso-vos dizer que fiquei contente. Não tinha muitas expectativas, não tinha assim as expectativas muito altas, era daquelas histórias de, ok, isto é um thriller, um policial, não sei o quê, se calhar vou gostar, se calhar não vou, se calhar é daqueles que vos vou dar 3 estrelas, ou se calhar 4, não sei muito bem, mas deixa lá ver o que é que isto vai dar. E no início achei que aquilo se calhar ia para as 3 estrelas. E a partir do momento em que aquilo foi para as 4, fiquei maravilhada e pensei assim, ainda bem que nem todos os audiobooks que são thrillers e policiais são de 3 estrelas, porque eu começo a ficar um bocado preocupada que não gosto de nada. E gostei da história, gostei do desenvolvimento da história, gostei de não chegar a conclusão nenhuma. Mais uma vez as minhas células cinzentas não funcionaram, mais uma vez andei aqui às voltas e não consegui chegar a conclusão nenhuma, e por isso tudo aquilo me ia surpreendendo, tudo aquilo que ia acontecendo me ia surpreendendo, e eu gostei dessa parte, pensei assim, espetacular. Ainda bem que eu consigo ser surpreendida, ainda bem que eu consigo não ver onde é que está a conclusão desta história, que não consigo ver culpados em lado nenhum, que não consigo pensar que isto está aqui a dar-me cabo do juízo, e gostei de ir descobrindo aos poucos esta história, que se foi desenrolando e que se foi descobrindo aos poucos. Gostei do final, não me arrebatou para as 5 estrelas, não achei que tivesse sido fenomenal, mas gostei da premissa, gostei da história, gostei da conclusão, portanto também foi uma leitura, ou neste caso um audiobook de 4 estrelas gordas e consistentes. E vou então falar agora das leituras de 5 estrelas. Parece que leituras de 5 estrelas que são muitas, mas se vocês fizerem as contas, li 9 livros, já falei de 7, portanto só vou falar de 2 leituras de 5 estrelas. A primeira, esta é a primeira e é a última. Portanto, a primeira de que vos vou falar é Informadores da PIDE, de Irene Flunser Pimentel, uma tragédia portuguesa. Já li outros livros da autora, desta historiadora, e gostei muito de ler, são livros de não ficção muito interessantes. E este foi mais um deles. Podia ter lido em abril, podia, mas li logo em março, porque como era uma autora e eu queria ler mais autoras do que autores, ou seja, eu queria ler autoras, mas depois acabei por meter aquelas 2 exceções aqui no meio, mas eu queria ler livros de mulheres, então achei que era um momento indicado de me atirar aqui para o livro da Irene Flunser Pimentel. Gostei imenso de conhecer estes informadores da PIDE, de conhecer como é que isto funcionava, como é que funcionava a PIDE, como é que funcionavam estes informadores, alguns mais conhecidos do que outros, uns mais anónimos, mas gostei muito desta informação, não achei nada aborrecido, não achei nada amassador estar aqui a ler um livro de não ficção sobre informadores da PIDE, não é? 500 e tal páginas, pode ser, sobre informadores da PIDE, são 500 e tal. Sim, é verdade que tem muitas notas por aqui e tal, mas a letra também não é que seja assim muito grande, mas foi muito interessante ler este livro, foi muito interessante conhecer um bocadinho mais do mecanismo da PIDE, como é que funcionava a PIDE, como é que a PIDE angariava pessoas, ou como é que estas pessoas trabalhavam para a PIDE, o que é que recebiam em troca. Uns recebiam mais dinheiro do que outros, cada um também tinha lá assim, um papel especial, os informadores não eram todos iguais, não pertenciam todos ali à mesma tipo, mas gostei muito de ler este livro, gostei muito desta informação toda, são livros sempre muito informativos, sim, mas não são nada chatos nem aborrecidos, pelo menos para mim não são nada chatos nem aborrecidos, por isso gostei muito de fazer esta leitura. Ainda bem que este livro entrou nas leituras do mês de março, porque agora em abril eu acho que tinha sido impossível ler isto, o mês de abril foi completamente caótico,
para leituras e para outras coisas. Depois falarei disto quando falar das leituras e dos filmes e séries do mês de Abril, mas pronto, foi um mês um bocado caótico entre trabalho, entre visita de estudo, entre exames que faço à tarde, entre coisas. Isto o mês de Abril foi um bocado caótico. Exames parece que são muitos, mas pronto, mas tive aqui horas dedicadas a fazer exames à tarde, portanto, eu só trabalho de manhã, mas tive que ir à tarde, portanto, logo aí perco tempo à tarde para fazer outras coisas, mas depois falarei disto, quando falar das leituras e dos filmes e séries, mas roubou muito tempo. Em Abril tive aqui muito tempo gasto, nem sei bem onde, que não foi naquilo que eu gosto de fazer realmente, que é ler, não é? Ou uma das coisas que eu gosto realmente de fazer, que é ler. Por isso ainda bem que li este livro no mês de março, voltamos atrás, ainda bem que li este livro no mês de março e não o deixei para o mês de Abril, porque foi uma leitura densa, foi uma leitura que me ocupou há algum tempo, porque ainda é grandota, apesar de ter aqui muitas notas, ainda é um livro grandote, com letra pequena, muita informação, muitos informadores, muitos nomes, muitos valores, não sei, muitas técnicas, muitas coisas. Há por aqui muita explicação destes informadores e isso foi muito interessante. E por isso gostei mesmo muito de fazer esta leitura, e tinha que ser uma leitura de 5 estrelas, ou não fosse uma leitura de não ficção, daquelas que eu adoro fazer e daquelas que normalmente me conquistam. Também há livros de não ficção que às vezes não chegam às 5 estrelas. Mas este sim chegou e foram 5 estrelas gordas e consistentes. Gostei mesmo muito de ler este livro. E se aquela era a primeira das leituras de 5 estrelas, esta que vos vou falar é a segunda e última leitura de 5 estrelas do mês de março. Estou-vos a falar de Almudena, uma biografia. Um livro ilustrado que nos conta a vida de Almudena Grandes, fala da sua vida pessoal e da sua vida profissional, fala-nos aqui das suas obras. Obras essas, algumas que eu já li, especialmente as que estão relacionadas com os episódios de Una Guerra Interminable. Eu nunca sei se isto é assim, mas acho que sim. Não sei se aqui diz. Não sei. Pronto, não vale a pena, agora também estamos cá com coisas. Mas pronto, Almudena escreveu aqui livros relacionados com a Guerra Civil Espanhola, com o pós-guerra. Esses livros eu já li, só me falta um que eu vou ler, neste caso ouvir o audiobook no mês de maio, Inés e la Alegria. Mas voltando aqui à biografia ilustrada, já vos falei um bocadinho quando vos mostrei as compritas do mês de março. Foi uma compra do mês de março, foi lido no mês de março porque não consegui resistir. O livro é giríssimo, tem por aqui um postalito lindíssimo e depois tem por aqui texto, abri logo numa página de texto espetacular, tem por aqui ilustrações que são maravilhosas e adorei mesmo ler este livro. Acho que foi uma homenagem excelente a esta escritora que já nos deixou, que nos deixou tão jovem, que nos deixou com uma obra da guerra por terminar e que tinha tanto ainda para nos contar, que tinha tantas, se calhar, aventuras ainda desta Guerra Civil Espanhola e deste pós-guerra para nos contar e que nos deixou tão jovem. E acho que foi uma homenagem bonita, que me umedeceu ainda aqui um bocadinho, que fiquei comovida ao ler este livro, porque pensei que tenho que ler as obras que ela publicou, que não vai haver mais nenhuma obra. A última, que até acho que eu vi o audiobook dela, acho que sim, que foi o audiobook, já fiquei um bocadinho desiludida, porque já foi uma obra que ela não conseguiu terminar, já foi terminada pelo marido, nota-se que o final já não é igual ao resto do livro, que já não está contado da mesma maneira. Já fiquei um bocadinho desiludida por isso, e já fiquei desiludida por também saber que era a última, mas também saber que não lhe pude dar mais classificação porque não me entusiasmou tanto como as outras anteriores. Há aqui umas obras também anteriores desses episódios da guerra que também fiquei curiosa de conhecer, e tenho essa possibilidade de conhecer as obras que ela publicou. Ainda bem que ainda há obras da Almudena Grandes que eu não tenha lido. Também posso reler ou ouvir os audiobooks daquelas que já li. E o que é que eu vos posso dizer mais? Fiquei mesmo muito comovida com este livro quando vi que ele existia. Tive mesmo que comprá-lo. Gostei mesmo muito de fazer a sua leitura. Já sabia a partir daqui que ia ser um livro de 5 estrelas, que não me ia desiludir, que ia ter tudo aquilo que eu estava à espera. Tanto de ser uma biografia, sem ser muito exaustiva, neste caso ilustrada. Estas ilustrações trazem aqui uma magia especial a este livro e por isso eu sabia que ia ser uma leitura excelente e ainda bem que foi. Por isso, este livro tinha mesmo que ser um livro de 5 estrelas. E foram estas as leituras do mês de março de 2024. 9 livros, uns conquistaram-me, outros nem por isso. Era para ser o mês das leituras no feminino, março, leituras no feminino, mas houve aqui 2 homens que tiveram que se meter aqui pelo meio e tiveram que ser lidos também no mês de março, mas pronto, faz parte. Tive que fazer aqui estas 2 pequenas exceções.
mas teve que ser, não conseguia deixá-los para outro mês, ainda bem também que nos deixei para o mês de Abril, portanto foi um março de leituras no feminino com aqui 2 homens à mistura. Mas pronto, foram assim as minhas leituras do mês de Março. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros, se têm curiosidade em ler algum deles, digam-me também como é que foi o vosso mês de Março, e não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!